Lucas capítulo 5, versículo 12. Os que encontraram, digam amém. Amém. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser curado por ele de suas enfermidades. Porém, ele se retirava para os desertos e ali orava. Você pode dizer amém? Amém. Podeis assentar? Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, a palavra que Deus colocou ao meu coração, a transmitir ao coração da igreja nesta noite, é algo muito simples, porém, requer de nós toda a atenção para compreendermos a profundo acerca desta passagem bíblica que nós acabamos de mencionar. Baseado no texto bíblico, eu quero trazer um tema, a mensagem desta noite, ao seguinte tema aos vossos corações: removendo o ponto final da minha história. Repita assim comigo: removendo o ponto final da minha história. Ok. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por momentos na nossa vida em que parece que é o fim. E dependendo da situação ou das situações, das circunstâncias da vida, se acarreta, às vezes, a nos colocar ao ponto de termos um parecer que na nossa história estamos diante de um ponto final. Mas é preciso lembrar que quem é o autor, o escritor da nossa história é Deus. Pois Ele determina quando a história começa, e é Ele também quem determina quando a história termina. Então, mesmo que circunstâncias, adversidades, problemas, lutas, enfermidades, tentam nos acoplar, tentam nos afligir, a ponto de colocar um ponto final em nossa história, não terão êxito, porque a caneta que está escrevendo a minha e a tua história está nas mãos do Senhor. Mas, bispo, Deus escreve? Sim. Segundo as Sagradas Escrituras, em Êxodo 24, versículo 12, diz: então disse o Senhor
a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho eu escrito para os ensinares. Ok? Deuteronômio 9, versículo 10 diz: e o Senhor me deu as tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte do meio do fogo, no dia da congregação. Então, escritas com o dedo de Deus. Aleluia, aleluia. Deus escreve com o seu próprio dedo. Na ótica humana, frisarmos a escrita com caneta. Já havia até profeta profetizar dizendo: Deus está agora assinando com caneta de ouro a minha, a tua, a nossa vitória. Só que o Senhor é tão poderoso, mas é tão poderoso, que Ele não depende de caneta para escrever. Alguém pode dizer: a caneta está sem tinta, a caneta está falhando, não está escrevendo. Para Ele não importa, Ele escreve com a ponta do seu dedo. Me prova, bispo. Daniel capítulo 5, versículo 5 diz: na mesma hora apareceu uns dedos de mão de Deus, e escrevia de fronte do castiçal, na estacada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Lembra quando o Senhor escreveu Tekel, Tekel, Parsim? Pesado fostes na balança e achado em falta. Então Deus, Ele escreve, não tenha dúvida disso. Quem escreve o roteiro da minha e da sua vida é o Senhor. Mas em contrapartida, o diabo é tão sagaz, é tão astuto, é tão perverso, que diariamente ele tenta colocar um ponto final na nossa história. Nenhum de nós estamos sujeitos a passar por certas situações na nossa vida. Foi o que eu disse na introdução, a ponto de nós mesmos concluirmos a dizer: a minha história acaba aqui. É quando alguém recebe o laudo médico, o resultado do exame está dizendo lá: câncer, não tem cura. Vamos fazer o tratamento para amenizar a dor. Quem sabe você suporta passar pelo tratamento. Alguém olha e diz: acabou. Muitos não resistem, nem é pelo fato da doença, mas mais pela questão psicológica, porque o diabo vem dizendo: acabou, 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 ponto final. Aí Deus entra na história, tira o ponto final, coloca a vírgula. Aí quando você volta no médico, o médico lê os exames atuais e diz: não pode ser. Você confia em Deus? Confio. Pois é, pois milagre acabou de acontecer, porque você está curado, porque você está curado. O que é isso? É o Deus da Bíblia removendo o ponto final da minha e da tua vida, da nossa história. Não foi diferente na vida deste homem que nós estamos lendo, ao texto base da mensagem desta noite. O título acima do versículo 12 diz: a cura de um leproso. Aleluia. Embora o versículo de número 12 diz que Jesus estava em uma das cidades, a mesma passagem bíblica é mencionada, conhecida por Mateus e por Marcos. Algumas coisas que Mateus frisou, Lucas não destacou e Marcos não mencionou.
Mas quando juntamos todas elas, nós contemplamos a grandeza de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus desceu do monte. Ele tinha acabado de descer do monte. E vocês sabem, quem conhece de Bíblia lembra, que todas as vezes que Jesus subia ao monte, era para orar, para ficar sós com o Pai. Era um momento de intimidade para com o Pai. Aleluia. E se nós, seres humanos de carne e osso, limitados, imperfeitos, quando subimos o monte, quando descemos, não descemos da mesma forma que nós subimos, imagina o próprio Jesus. Quando ele desce, a Bíblia diz que veio um homem cheio de lepra, e ele viu Jesus. Se vocês lerem o texto, a Bíblia diz que o homem cheio de lepra viu Jesus. A primeira coisa que ele fez foi ver a Jesus. E por que é que ele viu Jesus? Porque ele estava no lugar certo. No lugar certo. Na ótica humana, a história deste homem estava sendo conduzida e deparando-se com um ponto final. Queridos, uma pessoa com lepra na época era descartado, rejeitado. A partir do momento que uma pessoa sentia os primeiros sintomas da lepra, ela tinha que ir até o sacerdote, e o sacerdote examinava a pessoa. Quem dava o diagnóstico final não era médico, quem dava o diagnóstico final era o sacerdote. A partir do momento que estava com lepra, fora do arraial, não podia entrar dentro dos arraiais, não podia adentrar dentro das sinagogas. Está com lepra? Não podia habitar na mesma casa que seus parentes residiam. Conclusão, era colocado, como se fosse nos dias de hoje, quando enfrentamos aí a pandemia, em quarentena. Isolamento social. Até quando? Prazo indeterminado. Até o dia da morte chegar. Não tinha contato com nenhuma pessoa, até porque muitos discriminavam. E segundo historiadores, na época, neste tempo, existia mais ou menos 72 classes ou tipos de lepra. E a situação chega a destacar, historiadores, que a lepra que esse homem tinha era uma das piores que existia na época. A ponto de seu corpo coberto por feridas, o pulso ficar escorrendo, as feridas expostas, e o mau odor, o mau cheiro, dava para sentir de distante dele. Se um homem leproso como esse se aproximasse de alguém, automaticamente as pessoas se retiravam, não queriam ficar perto dele, rejeitavam a sua presença de qualquer maneira. Ele olhava para si mesmo, vendo a lepra no seu corpo, e quem sabe ele dizia: para mim não tem mais jeito, acabou para mim. Quem sabe as famílias, os parentes diziam: agora só resta ele esperar a morte chegar. No mundo espiritual, o diabo, os demônios já propagavam dizendo: ponto final na história deste, acabou para ele. A situação dele não tem jeito, não tem cura, não tem como reverter esta situação. E outra, este homem era proibido
proibido, quem tinha lepra, era proibido de circular na cidade, era proibido de andar nas ruas, era proibido se aproximar de alguém, mas ninguém consegue explicar como é que Jesus está descendo do monte, e este homem está lá próximo ao pé do monte, e ele vê, ele visualiza que Jesus está agora entrando em uma das cidades, e a Bíblia diz que ele viu Jesus, e quando ele viu Jesus, ele fez algo que muita gente fazia e não está fazendo mais. Ele fez. Mesmo com lepra, ele fez. Porque na geração que nós vivemos hoje, fica um parecer que só podemos nos alegrar, só damos glória, só se alegramos, só glorificamos, só buscamos, somente quando as coisas estão bem. Mas quando nos deparamos com a luta, com a prova, com a dor, não queremos mais buscar, não queremos mais adorar, não queremos mais clamar. Quantas das vezes, nesses 20 anos de pastoreio, eu fui indagado por várias pessoas, dizendo, mas como é que pode, eu estou buscando a Deus, e as coisas não estão fluindo, e as portas não estão abrindo, eu vou abandonar o caminho, eu não vou mais servir, eu não vou mais buscar, eu não vou mais adorar. Queridos, Deus sabe o que está fazendo. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Tem gente que nem experimentou a agradável ainda, nem experimentou a boa ainda, está dizendo já, estou no meu limite, eu ainda não recebi algo grande. Queridos, é preciso reconhecer que o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Ele é nada. E o que este homem fez? Ele viu Jesus, e a Bíblia diz que ele, pondo-se de joelhos. Lembra do que eu falei no início? O que Mateus destacou, Lucas não destacou. Se você ler Mateus, a mesma passagem, e em Marcos e em Lucas, você vai concretizar isso. O quê? Ele, pondo-se de joelhos, diante de Jesus, ele o adorou. Aleluia, aleluia. Se fosse nos dias de hoje, alguém diria, tira ele de perto do mestre, está contaminado. Se fosse nos dias de hoje, as pessoas que estavam em volta se afastariam na hora, sai de perto para não pegar lepra. É importante destacar que quem estava saudável não adorou, quem estava com saúde não se prostrou. Quem estava com tudo dando certo, não se curvou, não se prostrou. Mas aquele homem, imediatamente, quando ele viu, ele se coloca de joelhos e ele adora ao Senhor. Adorando ao Senhor com a cabeça dentre o seu corpo, ou seja, com a cabeça baixa, ele lança uma palavra ao mestre dizendo, e disse, Senhor, se quiseres, bem, podes limpar-me. Olha a escrita. Se quiseres, pode limpar-me. Porque tem gente que pensa que pode colocar o Senhor vou colocar o Senhor na parede. Ele vai ter que me dar. Eu quero a minha bênção e não abro mão. Já pensou se em contrapartida o Deus da Bíblia olhasse para nós e dissesse, vou colocar ele e ela na prensa, na parede. Por quê? Porque não está me buscando, não está me adorando, não está glorificando, não está se empenhando, não está se dedicando. A gente já teríamos sido exterminados diante de Deus. Mas não, ele lança para o Senhor uma pergunta. Senhor, se quiseres, bem, podes limpar-me. Lembra naquela vez quando Jesus se deparou com um homem cego? A pergunta partiu de Jesus: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu vejo. Aqui foi diferente. Senhor,
se quiseres, podes limpar-me. E se Jesus fosse olhar como os olhos dos homens olham, com a discriminação, com o preconceito, com a rejeição. Esses dias Deus trouxe à minha memória algumas reflexões a respeito dos acontecimentos da atualidade. Porque está uma guerra travada aí, não se pode mais pregar a verdade. Não se pode mais pregar contra o pecado. O certo, o errado estão dizendo que é certo, e o certo estão dizendo que é errado. Agora, muitos conceitos é culpa da própria igreja, dos comportamentos da membresia, e por conta das condutas de muitos pastores. Eu vou citar um exemplo aqui para você: homossexualismo, lesbianismo. Sabe por que muitos não congregam nas igrejas? Porque muitos tratam essas pessoas como lepra. Sai de perto dele, sai de perto dela. Queridos, lugar de libertação é aqui. A gente não pode exigir da pessoa: você se liberta, depois você vem para cá. Não, primeiro você vem para cá, sem estar liberto, e aqui vai ter um encontro com Deus, e a libertação vai acontecer. Aí eu fui na parada hoje, eu fui na padaria hoje comprar uns pão, e entrou um camarada lá, alegre. E quando ele foi em direção ao balcão, dois camaradas estavam. Quando ele foi, os camaradas fez assim, ó. Foi aí que o Senhor começou a me dar a mensagem. Aí eles se afastaram assim. E eu cheguei, foi mais perto, eu disse: boa tarde. Ele: boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Irmão, você tem que tratar na mesma proporção. Nós temos que amar independente. A Bíblia diz que Deus abomina a prática, Deus rejeita a prática, mas Deus ama o pecador. É hora da igreja orar por estas pessoas, é hora da igreja abraçar estas pessoas. Mas bispo, está no lesbianismo, está no homossexualismo, não importa o que está fazendo. Você acha que tem diferença para quem fuma maconha, para quem bebe cerveja, para quem adultera, para quem fornica? Não tem diferença nenhuma. Pecado é pecado, não tem dissensão, não tem diferencial. O que está faltando nos dias da atualidade é a igreja combater o pecado e não combater o pecador. Combata o pecado, mas não combata o pecador. Tem gente que ainda faz piada com esse tipo de coisa. Eu vi pastores fazendo piada com esse tipo de coisa. Ah, é isso, é o fresquinho, é isso e aquilo. Está faltando entendimento no meio da igreja. A igreja está perdendo. Em contrapartida, nós vemos muitos testemunhos de ex-homossexuais, de ex-lésbicas, contando o que Deus fez nas suas vidas. Está na hora da igreja despertar. Em vez de apontar, em vez de discriminar, ora por eles, ora por ela, clama por ele, clama por ela, para que Deus venha fazer a obra, querido. Ninguém está sujeito a passar por isso, viu? Ninguém está sujeito a passar por isso. Ou a não passar por isso, perdão. Todos nós estamos sujeitos. Todos. E eu tenho certeza que na família de muitos dos que estão aqui e dos que estão em casa, tem gente que está vivendo isso em suas vidas. E qual é o nosso dever? Qual é a nossa... Sai de perto dele, sai de perto dela, não chegue perto. Diga: meu filho, Jesus te ama, viu? Vamos para a igreja, vamos adorar a Deus. Chega lá, não importa o que vão dizer de você, não. Você senta lá e adora a Deus. Irmão, a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, quem é? É o Espírito Santo. Não vai ser eu, não vai ser você. Vai ser o Espírito Santo de Deus. O que a gente não pode é pregar errado. Dizer: não, você pode praticar e Jesus te ama do mesmo jeito. Não, a gente tem que pregar certo. Você não pode praticar, é pecado, é errado, mas Deus te ama. Vamos lutar, vamos clamar pela sua libertação, pelo milagre da parte de Deus na sua vida. Então a Bíblia diz que naquele momento, se o Senhor quiser, se quiseres, bem, pode livrar-me. E outra coisa, olhe para cá, ele chamou Jesus de quê? Senhor. Só pode chamar alguém de Senhor se este alguém é seu servo. Servo. O servo, a Bíblia diz, os servos devem servir a seu. Se Jesus fosse com o coração do homem, ele diria: e tu lá é meu servo?
para tu me chamar de meu senhor? Se fosse no dia de hoje, alguém poderia dizer, mas ele não é teu servo, não, Senhor. Ele nem busca o Senhor, ele não tem nada a ver contigo, Senhor. E quem sabe alguém poderia dizer, Senhor, diga para ele assim, eu não quero não. Porque ele perguntou se quiser, ele disse, tu podes. Tu queres, Senhor? O Senhor poderia dizer, não, não quero não, não quero, não quero. Aí a Bíblia diz que o Senhor tocou-lhe. O que o Senhor fez? Tocou-lhe. E quando o Senhor toca, ele diz assim, quero. A resposta do leproso, Senhor, tu queres? Aí o Senhor se aproxima, toca e diz, quero. Ser limpo. O que Jesus disse? Em outras palavras, seja limpo agora, rapaz. Já que tu quer ser limpo. Deus conhece o coração do homem. Deus sabia que ele era leproso, mas ele não queria carregar a lepra sobre o seu corpo. Deus sabia que havia uma fase terminal na vida daquele homem, com decreto de ponto final, mas o mestre também sabia que ele não estava suportando mais. Não estava mais suportando. Aí a Bíblia diz, e logo a lepra desapareceu. O que aconteceu? A lepra desapareceu. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Aí Jesus olha para ele e diz assim, a Bíblia diz que Jesus ordenou, então não foi um pedido, não foi uma orientação, não foi uma recomendação, foi uma ordem. O Senhor ordenou a ele, dizendo que ele não contasse o que havia acontecido para ninguém. Irmão, se alguém chegar aqui nessa noite e dizer assim, eu quero contar um testemunho, nós vamos ficar olhando para o irmão, para a irmã e pensando, será qual testemunho ele vai contar? Será que é uma porta de emprego? Será que é uma promoção no trabalho? Será que ele comprou o carro novo? Será que o parente dele teve um encontro com Deus? A olhar para esta pessoa, a gente ficaria matutando, como diz o nordestino, pensando, o que será? Qual é a bênção que ele tem para contar? Qual é o milagre que ela tem para contar? A gente ficaria pensando. Porque a gente conhece aqui, conhecemos uns aos outros, aparentemente. Agora imagine, neste culto aqui agora, se Jesus curasse um leproso lá na porta da igreja, quando ele entrasse aqui no meio da gente aqui, mesmo que eu falasse, alguém quer contar um testemunho aí, alguém recebeu algum milagre, e a gente conhecendo a história dele, vendo ele todos os dias, sabendo que ele é um leproso, sabendo que o corpo dele está coberto de feridas, vendo o pus escorrendo expostamente, sentindo mau odor de distância, sabendo que ele é rejeitado, ele é discriminado, ele é separado da sociedade, e ele entrar aqui no meio da gente, e a gente perguntar, e aí, tem testemunho para contar? E ele, tem não, nenhum, tem não. Como assim, irmão? Se o testemunho dele, ele nem precisa falar, ao olhar para ele, já identificaria. Ao aproximar dele, já estaria diferente, não tem mais um mau cheiro, não tem. Olhar para o rosto daquele homem, já era conclusivo, alguma coisa aconteceu. As lepras desapareceram, as feridas cicatrizaram, porque a discriminação era tão plena, tão grande, tão destacável na época. Lembra de Naamã? A escrita do texto lá diz assim, Naamã
homem, não, mas antes diz assim uma palavra, Naamã, um homem, não lembro bem, irmãos, um bom homem, alguma coisa assim, só que diz, porém, leproso. Fala a respeito de Naamã, como se fosse um exemplo, um homem que tem status, que tem riqueza, um homem que tem bens, porém, leproso. Você está entendendo? Como é que é? General do exército, porém, leproso. É o mesmo que quando Davi mandou Ziba, perguntou para Ziba a respeito, tem alguém ainda da casa? Você está da linhagem de Jonatas para que eu haja? Tem, Senhor, tem um. Mas não está aqui, está em Lodebar. E tem mais. Ele nem pergunta. E tem mais. É coxo de ambos os pés. Assim era a lepra na época. Alguém poderia até dizer, é legal, mas é leproso. Fala bonito, mas é leproso. Conhece a palavra, mas é leproso. A lepra pode distinguir ou tipificar várias situações na vida do homem. Pecado é o quê? É uma lepra que destrói. O pecado tem sido nos últimos dias abafado como algo inexistente. É como se o pecado fosse um mistereme espiritual. Ele existe, ele existia para alguns e de repente desapareceu. Mas ele está por aí ainda. O pecado é perigoso. O pecado destrói o relacionamento do homem e da mulher com Deus. O pecado destrói casamentos. O pecado destrói famílias. O pecado destrói igrejas. O pecado traz destruições e na maioria das vezes irreparáveis. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor é que convence o homem a deixar o pecado. Você está entendendo o que Deus está falando nesta noite? Leproso. Mas agora a lepra desapareceu. Conclusão, o que foi isso? Quando o mestre toca nele e diz, quero ser limpo. Quando a lepra sai, era o mesmo que o Senhor estivesse fazendo assim, eu apago, eu removo o ponto final da história deste homem. E continuo agora, vírgula, continuo escrevendo. E o que é que vai acontecer daqui para frente? Jesus disse a ele, não conte a ninguém. Agora você desce, vá até o sacerdote e ofereça, como se diz, a lei de Moisés. Irmãos, depois você lê, não vai dar tempo. Levítico 14, do versículo 1 ao versículo 32, pastor Inaldo. A Bíblia diz que ele teria que ir lá no sacerdote, mesmo curado, mesmo liberto da lepra, porque todas as vezes que um leproso, por questão de um milagre, ficasse curado da lepra, ele tinha que voltar no sacerdote, para o sacerdote examinar ele. E se você ler lá em Levítico 14, do 1 ao 32, a Bíblia diz que o sacerdote não deixava ele entrar dentro do arraial. O sacerdote ia receber ele do lado de fora. Ou seja, quando ele chegasse lá de fora, sacerdote, pois não, examina-me. E o sacerdote ia lá e examinava ele.
A lepra desapareceu, não tem mais. Mas se você ler os procedimentos que tinha que passar, purificação, raspagem de cabeça, raspar as sobrancelhas, aleluia, aleluia, oferecer sacrifícios ao Senhor, através de aves, através de sangue. E a Bíblia diz que tinha que oferecer uma oferta ao Senhor pelo pecado. E depois de dias, é que o sacerdote batia o martelo dizendo: agora, meu filho, você está apto, está totalmente limpo. Agora você pode recompor diante da sociedade e da sua família. Jesus poderia eu já estou terminando. Jesus poderia simplesmente dizer para ele: você está curado. Ponto final. Mas olha o que Jesus disse. Quem criou a lei na época? Quem criou a lei? Através de quem? Jesus. Jesus nunca quebrou os princípios e os limites que ele mesmo pôs. Por isso que certa feita a palavra de Deus diz: não remova os limites que os vossos pais puseram. Não remova. O Senhor disse: eu fiz, não vou passar por cima. Você tem que seguir as normas. Você tem que seguir as regras. Está curado? Está limpo. Mas vai lá no sacerdote para confirmar para ele. E se você ler lá, diz: para que sirva de testemunho. Lepra havia, mas desapareceu. Depois que ele passa pelo sacerdote, aí vem o testemunho, porque a concretizão é ali. O que acontece nos dias de hoje? Tem muita gente que vai na ponta do altar, vai no templo e diz: eu quero receber o meu milagre. Aí o Senhor entrega o milagre para ele, entrega o milagre para ela, e quando pega o milagre, vai embora. Não volta nem para agradecer. Você está entendendo? A gente temos que aprender com isso aqui, irmãos. Precisamos cumprir aquilo que Deus designou, aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida, que nós precisamos fazer. Em outras palavras, não basta somente vir à igreja. Não é somente vir nos cultos. Nós somos membros do corpo de Cristo. Não tem um membro do nosso corpo aqui, humano vital, que não tem uma função. Você pode até olhar e dizer assim: a minha mão movimenta, tem função. Meu pé movimenta, tem função. Mas o teu ouvido nem se movimenta, mas tem função. E já sei, é escutar. Não é só escutar não. Já viu aquele mantio chamado cotonete? Pega ele quando você chegar em casa, que aí você vai ver que seu ouvido, embora parado, não serve somente para... Aí você vai passar assim o mantio do contonete, quando você olhar assim vai estar amarelo. É tinta? Não, cera. Você está entendendo? E qual é a função é o seu ouvido. E segundo a medicina, aquela cera que a gente tira, que a gente fica incomodado, aquilo ali é que faz a proteção do seu ouvido. Função. E por que é que a gente somos membros do corpo de Cristo e às vezes não queremos fazer? Nosso cantinho, no nosso jeito. Ainda tem uns que ficam assim ainda com o Jeová. Eu estou chateado com o Jeová. Estou sem falar com o Jeová. Já tem um mês que eu não dobro o joelho para falar com ele. Eu estou chateado com o Jeová. Por quê? Porque meu milagre não chegou ainda. As coisas não é assim, meu querido. Não é desse jeito. Vai em contrapartida à tua vontade, que você vai ver milagre acontecer na ótica de simples, de um dia para o outro. Por quê? Porque o milagre que eu e você precisamos, só Deus pode. Só Deus pode fazer. Como é que eu faço? Faz que nem um leproso. Quando você vê Jesus, quando você vê a presença de Deus, quando você vê o Senhor, corre depressa, se prostra diante dEle, se ajoelha diante dEle, adora Ele primeiro, para depois você ver milagre acontecer na sua vida. O negócio é que a gente quer inverter, a gente quer milagre primeiro, para depois adorar.
adorar e agradecer. Só adoro se a minha vitória chegar. Só adoro se o meu milagre chegar. Aí chega a dizer: Senhor, se tu quiser, tu me dá meu milagre, papai. E o Senhor está dizendo: eu não quero. Não quero. E não é falta de milagre, não. Não é falta de poder fazer, não. É porque simplesmente Deus não quer fazer. Aí a Bíblia diz que ele foi. Ele fez todos os procedimentos que deveria ser feito. Aí entra um conceito. A história termina aqui. Não segue mais adiante nos textos bíblicos. Mas se a gente fosse contemplar o que aconteceu depois daquilo ali, imagina ele voltando depois que ele passou pelos procedimentos lá com o sacerdote. Imagina esse homem andando pelas ruas da cidade. E as pessoas olhando para ele dizendo: o que aconteceu com esse homem? Não está mais leproso. Está em alto, perfeito, está em perfeição. Olha a pele deste homem. O que aconteceu com ele? Imagine as pessoas chegando para ele e perguntando: o que aconteceu com você? E ele, com poucas palavras, dizendo assim: foi Jesus. Foi quem? Jesus. Foi quem? Jesus. Jesus. Deus nos usa como instrumento, ferramenta em suas. A gente pode até orar para alguém, para Deus curar alguém, mas a glória não é nossa, é dele. A gente pode até colocar as mãos sobre a cabeça de alguém e o demônio se manifestar e sair, mas a glória. Uma vez eu vi uma irmã expulsar o demônio de uma pessoa e quando terminou, ela ficou assim, ó. Tem mais lá, irmã? Tem mais lá, pode trazer. Que aqui é tocha. Tem mais lá, tem mais. E eu, como pastor, fiquei no cantinho. Falei: meu Deus, tadinho de mim, papai. Tadinho de mim. É tocha. Eu sou é nada. Isso aqui é tocha. E passava assim perto de mim, ó. Falei: meu Deus do céu. Ô Jeová, acho que eu vou passar o cajado, porque o cajado aqui de mim é tadinho de mim. Tadinho. Quando passou um dia, a irmã que estava, ó. Chegou, disse: o que foi, meu? Vou morrer. Vai não, irmã. Quando eu falei: cadê aquela garra? Cadê aquela força? Cadê aquele cajado? É por isso que Jesus disse naquela época, quando ele mandou de 2 em 2 para ir nas casas, lembra? Se te derem alimentos e receberem vocês, fica, senão chacoalha a poeira dos pés e vai embora. E eles voltaram tudo, peito estufado, dizendo: Senhor, os demônios se submeteram a gente. Eu tinha que ver. Ele se dobrava, se curvava, se retorcia. Nós estávamos acima dele. O Senhor disse: não se alegrai-vos com isso. Não se alegre porque os demônios sujeitam a vós, mas se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro dos céus, no livro da vida. É dessa forma que tem que acontecer, queridos. Deus quer nos usar como instrumento em sua presença, mas precisamos entender que a glória é dele, tudo é dele, por ele e para ele são todas as. Jesus poderia ter dito, já estou terminando, Jesus poderia ter dito: vai e espalha pela cidade, que foi eu, o Senhor, quem te curou. Mas o Senhor fez diferente. Você vai lá com o sacerdote, vai tratar primeiro com o sacerdote, e depois que ele tratou com o sacerdote, a Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhou sobre a cidade, a ponto dele se retirar. Versículo 16: porém ele se retirava-se para os desertos e ali orava. Ele se retirou, mas a fama do mestre se espalhou. Versículo 15: porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado de suas enfermidades. O que nós entendemos com isso? Todos os dias que o Deus da Bíblia olha para mim e olha para você, ele tira o ponto final que o inimigo tentou colocar, coloca uma vírgula e continua escrevendo, e o nome dele é glorificado.
pecado. Diga para o seu irmão, diga: nós estamos aqui, não é porque somos bons, ou melhor do que quem não está. Diga: nós estamos aqui, é pela infinita misericórdia de Deus. Elai alamai romandoror gapar castere alemai o limite rebai. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Ele ainda opera milagres, sinais de prodígios e maravilhas. Nós precisamos abrir o coração para entender os propósitos de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é a tua aflição, eu não sei qual é a tua angústia, eu não sei o que está te oprimindo, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei e é certa: Deus reservou esta noite para te dizer, para nos dizer, que o milagre que nós precisamos, somente Deus pode fazer. Deus está removendo ponto final na vida de muita gente aqui nesta noite. É hora de voltarmos ao primeiro amor. É hora de voltarmos ao início de tudo. É hora de voltarmos aos pés de Jesus. É hora de voltarmos a adorar ao Senhor. É hora de nós clamarmos ao Senhor. É hora de nós vermos o Senhor. Mas como é que eu vou ver o Senhor? Se a Bíblia diz que nós só vamos ver Ele no dia que Ele aparecer nas nuvens, e todo olho verá, queridos. Nós vemos Deus nos pequenos, nos mínimos detalhes da nossa vida. Se respiramos, é através dEle. Se estamos de pé, é através dEle. Nós vemos Deus trabalhar na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua saúde, no teu casamento, na tua finança, na tua estrutura, na tua história. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Ele não nos esqueceu. O caso do leproso era um caso perdido. A história deste leproso era uma história acabada. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande. E quando Ele quer falar com alguém, tem culto que a gente sai, a gente fala: eu não senti nada. Mas no mesmo culto tem alguém que está dizendo: meu Deus do céu, o que é que foi aquilo? O que é que Deus fez na minha vida? O que é que Deus falou comigo? E Deus está falando com alguém aqui nessa noite. A tua história não termina assim. É mentira do diabo que acabou. É mentira dos demônios que acabou. Deus remove, ponto final. Deus remove, ponto final. Deus remove, ponto final. Deus remove o ponto final e continua escrevendo, continua escrevendo, continua escrevendo a tua história desta noite. Já viu aquela situação que você se sente pressionado sobre a parede, ou se sente no beco sem saída, ou parece que você está imobilizado, parece que você está imobilizado e você diz: acabou. Não tem mais. Agora eu me apertei, agora eu coloquei a cabeça na forca. Ei, Deus marcou esta noite para te dizer: está vivo, ainda tem esperança. Não acaba assim, não acaba assim, não acaba assim, não acaba assim, não acaba. Coloque a mão no seu coração, vamos orar agora. Eu não vou orar por você, nós vamos orar juntos. Está entendendo? Então abra o seu coração, os teus lábios. Aonde você estiver aí, comece a clamar a Deus.
O leproso não se conformou. Se ele ficasse em casa, não tinha recebido o milagre. Se não tivesse aproximado de Jesus, não teria recebido o milagre. Se não tivesse abrido a boca, não teria recebido o seu milagre. Se conformasse com a situação que ele estava, não receberia o seu milagre. Mas ele clamou. Ele foi até Jesus. Senhor Deus e Pai, a igreja é tua, o povo é teu, nós pertencemos a ti. Senhor, alcança com teu poder, com a tua presença, os que estão no templo, e os que estão assistindo, acompanhando esta mensagem, agora pelas redes sociais. Visita, ó Pai, estas vidas agora com teu poder, com a tua presença. Senhor, nós repreendemos o espírito do suicídio que tenta convencer este homem e esta mulher, dizendo que acabou, que não tem mais jeito para ele, que é o fim da família, que é o fim do casamento, que é o fim da saúde, que é o fim da vida profissional. Deus da Bíblia, começa a envolvê-los agora com teu poder. Vai queimando principados, potestades, legiões, o império das trevas. Vai lançando por terra toda a impureza, toda a imperfeição, toda a lepra espiritual. Ó Deus da Bíblia, vai renovando, fortalecendo, enchendo da tua presença, trazendo alegria, trazendo renovo, trazendo a graça, trazendo a disposição, trazendo o anseio, o desejo de buscar a tua presença, de fazer a tua vontade, de buscar o teu reino e a tua justiça, confiando que as demais coisas serão acrescentadas. Ó Deus, vai de encontro destes lares, destas famílias, cortando os laços do inimigo, desfazendo as obras das trevas. E traz vida, Senhor. Traz vida, Senhor. Traz vida, Senhor, sobre aquilo que já morreu. Quem sabe a vida espiritual está morta, eu está morrendo. Traz vida, traz vida, traz vida, traz vida, traz vida. Ele está passeando aqui. Ele está passeando aqui. Quem é espiritual está começando a entender. A fúria do diabo é porque para ele já tinha acabado, para ele já tinha sido o teu fim, para ele era ponto final. Mas Jesus chegou, o Deus da Bíblia chegou para remover ponto final e continuar escrevendo a tua história. Olha aqui para mim. Deixa eu terminar. Um dia eu fui até uma casa aqui em Santa Maria para orar por um homem que estava dentro de um quarto com a porta fechada, em cima de uma cama, a sonda de um lado, sem se alimentar, pesando pouquíssimos quilos. Alguém poderia olhar e dizer: meu Deus do céu, como está só a pele e o osso, como diz o ditado popular. E quando a gente chegamos ali, e a gente sentamos ali com ele, e começamos a conversar, a presença de Deus tomou conta daquele ambiente. Mas na ótica humana, aos olhos humanos, quem fosse lá, olhava e dizia: não tem mais jeito, acabou. Ponto final na vida dele. Mas nós entramos em oração, a igreja orou, a família intercedeu, e olha o que Deus fez. Aonde é que está este homem? Bem do lado da irmã Eneide aqui, irmão Ronaldo. Um milagre vivo e nítido na presença de Deus. Passou por cirurgia, enfrentou o vale da sombra da morte, mas está vivo porque Deus é especialista em tirar ponto final e continuar escrevendo a nova história para a glória do nome dele. Deus vai fazer na minha vida, na tua vida, o milagre que nós precisamos. Somente Deus pode fazer. Você pode dizer amém? Tem alguém em nosso meio nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus? Que
queira entregar a sua vida a Cristo, que queira fazer parte desta família linda que vai morar no céu, que permite ser cuidado, pastoreado pelo Deus da Bíblia. Se tiver alguém, levante a sua mão para o céu, nós vamos orar por você, e o Senhor mudará a sua vida, a sua história, para a glória dele. Tem alguém nessa noite? Tem alguém? Estão todos firmados com Jesus? Eis aí uma oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite. Tem alguém para Jesus? Todos estão firmados? Glória a Jesus. Guarde esta palavra no teu coração. Uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.